Você está contente com a sua vida financeira? Se por acaso hoje você conseguisse um aumento de 50% a mais no seu salário, ajudaria a melhorar? A resposta correta é não. E eu vou te provar. Olha, por muitos anos eu também pensei que o que faltava para mim era um bom aumento de salário. Mas quando eu comecei a estudar sobre educação financeira, foi que eu percebi que o que faltava para mim não era ganhar mais dinheiro, mas sim aprender a lidar com o dinheiro da forma correta. Um exemplo bem claro para a gente entender isso é quando a gente olha para a vida de algumas pessoas que já ganharam na Mega Sena. A maioria delas já perderam tudo ou quase tudo que ganharam. Mas com certeza voltar à estaca zero não estava nos planos de nenhuma delas. Mas o fato é que terem ganhado esse dinheiro não mudou a sua mentalidade. E o que muitos de nós não temos conhecimento é o quanto a nossa mentalidade impacta nos nossos resultados e principalmente nos resultados financeiros. E sabe qual foi a minha descoberta? Depois de fazer algumas pesquisas e conhecer a história de algumas pessoas bem-sucedidas, foi que para ter sucesso na vida, principalmente na área financeira, nós precisamos pôr em prática pelo menos 3 pilares fundamentais. E o primeiro pilar é a mudança de mentalidade, que tem a ver com a visão que cada um tem de si mesmo. E isso implica em conhecer o seu propósito de vida. O segundo pilar é reconhecer e aplicar os princípios bíblicos que levam à prosperidade. E o terceiro pilar é a educação financeira, que significa saber administrar o dinheiro que você tem em mãos. Me diz aí, você já conhecia algum desses pilares? Então agora eu vou te mostrar o caminho para você aprender e praticar cada um deles na sua vida. Agora você vai pegar a sua caneta, a sua agenda e anotar tudo para você não perder nada dessa explicação. O primeiro pilar é a mudança de mentalidade. E o caminho para você mudar a sua mentalidade, ou seja, mudar a forma como você se vê, como você pensa a seu respeito, é começar refletindo em quais são os seus valores e o seu propósito de vida. Você vai anotar aí quais são as suas metas. Na sequência, você vai listar quais são as suas crenças limitantes. São aquelas frases ou palavras que nos paralisam, sabe, que nos frustram, que nos impede de dar o próximo passo. Geralmente são aquelas palavras ou frases que a gente ouviu dos nossos pais, dos nossos familiares durante toda a nossa infância. São frases do tipo: você não faz nada direito, você deixa tudo pela metade, ou você nunca vai conseguir ninguém. E a famosa frase: você tinha que fazer igual o seu irmão. São frases como essas que ficam registradas no nosso subconsciente por toda a nossa vida. E depois de ter identificado essas frases ou palavras, você vai substituí-las por afirmações positivas ao seu respeito. E agora eu trago a cereja do bolo para você. É que eu montei um quadro com afirmações para substituir cada uma dessas crenças. Então esse aqui é o quadro que eu montei com as afirmações positivas para cada uma das crenças limitantes. No caso aqui eu levantei 5 crenças limitantes. E para cada uma das afirmações eu coloquei aqui um texto bíblico que depois você vai olhar lá na sua Bíblia, porque esses textos eles vão reforçar essas afirmações. A primeira crença que eu coloquei aqui é: você não faz nada direito. E você vai substituir pela frase:
Eu sou capaz de aprender e fazer bem tudo o que me proponho. O texto que vai reforçar essa afirmação está em Filipenses 4:13. A segunda crença limitante que nós vamos substituir é: você deixa tudo pela metade. Então você vai substituir pela afirmação: eu tenho foco e determinação para concluir aquilo que começo. O texto que reforça essa afirmação está em Salmos 138:8. A terceira crença é: você nunca vai conseguir ninguém. E a frase afirmativa que você vai substituir é: eu sou uma pessoa digna de amor e respeito. O texto que reforça essa afirmação está em Salmos 139:14. A quarta crença é: você tem que seguir o exemplo do seu irmão. E a afirmação substituta é: eu tenho meu próprio caminho e dons únicos. O texto que reforça essa afirmação está em 1 Coríntios 7:7. E a quinta e última crença eu considero uma das que mais marcam as pessoas. Você é burro, que deve ser substituída pela afirmação: eu sou inteligente e capaz de aprender tudo o que preciso. O texto que reforça essa afirmação está em Tiago 1:5. E a minha dica para você é que você tenha esse quadro em mãos ou na sua agenda para que você esteja declarando essas afirmações todos os dias. Aí, no caso, se alguma dessas crenças não tem nada a ver com você, você pode substituir por outra crença que tem a ver com você e também você vai colocar uma afirmação positiva para você substituir essa crença. Por mais que pareça algo tão simples, se você praticar diariamente, em breve você vai começar a perceber as grandes mudanças que vão provocar na sua vida. E aqui eu quero deixar um conselho para vocês que é para a vida toda. Às vezes, nós não alcançamos as coisas grandes porque nós desprezamos as coisas pequenas. Então, não despreze as coisas pequenas. As grandes mudanças na nossa vida começam através da mudança de pequenos hábitos. Então, pegue essa dica e não perca essa oportunidade. E você deve declarar essas afirmações diariamente, porque assim a sua mente ela vai começar a ser reprogramada com essas afirmações sobre você, até que elas se tornem a verdade do que você pensa ao seu respeito. E essa prática da substituição das frases negativas por frases positivas ao seu respeito, elas devem ser praticadas diariamente enquanto você entender que tem a necessidade. E assim, a sua mente ela vai sendo reprogramada gradativamente. E uma outra ação que você também pode fazer para ajudar nesse processo é buscar inspiração de pessoas que passaram por processos difíceis, mas que venceram. Eu não sei se você conhece a história bíblica de José do Egito. Ele era uma pessoa completamente improvável para se tornar o governador de uma grande potência, que era o Egito no seu tempo. Mas ele suportou o processo. Ele não deixou se abater. Pelo contrário, em nenhum momento deixou de temer a Deus ou duvidou do seu propósito, mas se manteve focado no seu sonho e foi abençoado por Deus, se tornando o nome mais importante no Egito, abaixo do faraó. E uma outra história também impactante é a história de Moisés, que também foi alguém improvável, que foi chamado por Deus para libertar o seu povo da escravidão. O seu chamado se deu em uma aparição direta através de uma sarça no deserto. Mas quando Moisés ouviu a voz de Deus, imediatamente ele se lembrou do quê? De uma limitação física que ele tinha.
E por isso a resposta dele foi que ele não teria condição de cumprir essa missão, ignorando o fato de que quando Deus chama, ele capacita. E se você ainda não conhece a história desses dois homens, vale a pena ver de perto. Mas agora eu pergunto para vocês: quantas vezes nós mesmos, eu e você, não deixamos de fazer alguma coisa porque pensamentos de inferioridade ou incapacidade invadiram a nossa mente e simplesmente nos impediram de prosseguir? Pensamentos do tipo: as coisas para mim nunca dão certo. Ou aquela vozinha soprando lá dentro, dizendo: eu não mereço. Ah, eu sou muito feio. Olha, tanto José quanto Moisés tiveram que vencer os seus medos, as suas crenças limitantes, para poderem cumprir o propósito de Deus. E eu estou dizendo isso aqui não é por acaso, mas se você está assistindo esse vídeo, certamente há também um propósito de Deus para ser cumprido através da sua vida. Mas cabe a você identificar esse propósito, vencer as suas crenças limitantes e ir à luta para fazer acontecer. Vamos ver agora o segundo pilar, que são os princípios bíblicos. Para isso, você precisa estudar a Bíblia, para você saber quais são os princípios. E depois disso, você vai procurar ir aplicando esses princípios dia a dia. Por exemplo, o princípio da honestidade nas finanças ou da generosidade com o próximo. Para isso, você deve ler e meditar nos versículos que reforcem esses princípios. Vá registrando, anotando ações concretas que demonstrem essa prática. E aos poucos, isso vai se tornando um hábito na sua vida. Você pode começar, por exemplo, pelo livro de Provérbios. Ali você vai encontrar muitos princípios que, se aplicados, já vão fazer grande diferença na sua vida. E a partir daí, você vai perceber que a prosperidade vai ser uma consequência de estar aplicando os princípios estabelecidos por Deus para as nossas vidas. E agora nós vamos falar do terceiro e último pilar, que se trata da educação financeira. E o caminho para aplicar esse terceiro pilar já está revelado no próprio título: estudar. Não tem outro jeito. É necessário nós estudarmos para nós aprendermos a administrar aquilo que nós temos nas nossas mãos. E nesse caso, à medida que nós formos estudando, aprendendo, já é interessante ir colocando em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Comece controlando o seu dinheiro. Faça um registro dos gastos e das receitas. Crie um orçamento simples e defina suas prioridades. E assim, à medida que você for aprendendo os conceitos básicos de educação financeira, vá dando pequenos passos consistentes dia a dia. Mesmo que inicialmente pareçam pequenos, ao final de um determinado tempo, você verá grandes resultados. E aqui não é apenas uma suposição não, viu? Eu estou falando isso depois de ter estudado histórias reais de pessoas que já estão colhendo os frutos depois de terem aplicado esses conceitos. Bom, pessoal, nesse vídeo eu trouxe muitas informações que podem ser poderosas para gerar um grande impacto na sua jornada. Mas elas podem gerar impacto se elas forem colocadas em prática. Agora, se elas forem ignoradas, elas simplesmente vão escorrer pelo ralo. E nesse caso, a escolha é de cada um de nós, só depende de você. Nós já estamos chegando ao final desse conteúdo e depois de tudo que você viu aqui, já deu para você perceber que você não pode deixar de acompanhar o nosso canal. E por isso, caso você ainda não seja inscrito, já faça a sua inscrição, aciona aí o sininho de notificações. E é claro, né? Deixa aí o seu joinha e compartilhe esse vídeo.